obrigado. É um prazer realmente estar com o pastor Jeú, pastor Josimir e com todos os amigos aí de Icaraí, Niterói e de outras partes aí, não é, do Rio de Janeiro ou do Brasil ou até do exterior, se tiver alguém. É um prazer estar com todos vocês. É sempre uma oportunidade sublime participar de um culto assim de oração, né, de estudo da Bíblia, e ainda ter o privilégio de compartilhar a palavra de Deus com vocês. De fato, a participação nossa, e eu digo nossa, me referindo aqui especialmente ao pessoal que trabalha na Rede Novo Tempo, nossa participação tem sido assim bastante efetiva e constante em cultos pelo Brasil inteiro e até fora do Brasil, especialmente agora que os templos, né, estão fechados e as igrejas estão fazendo cultos virtuais. A quantidade de solicitações e de convites para a gente participar desses cultos tem aumentado muito e a gente vai, dentro do que é possível, atendendo a todos os convites e tendo essa oportunidade realmente de nos envolvermos em oração com muita gente aí por todas as partes. De modo que é uma alegria estar nesses minutinhos preciosos na companhia de vocês. Eu até aproveito essa oportunidade e peço, quando lembrarem, orem sempre por mim, pelo Quarteto Arautos do Rei, por todos que trabalham aqui no Novo Tempo, para que a gente siga tendo saúde, né? Saúde física, saúde mental, emocional e, acima de tudo, forças espirituais e continuemos fazendo nosso trabalho da melhor maneira possível. Parabéns a vocês que organizaram e que estão realizando esses cultos matinais que são tão especiais. Nesses dias que estamos vivendo tão complicados, tão perigosos, na verdade assustadores, né? De alguma maneira todos nós vivemos assim um certo nível de ansiedade, algumas pessoas inclusive no nível assim muito profundo, que chega muitas vezes a virar uma situação assim de um certo desequilíbrio, né, interior, emocional e chegam até uma situação de depressão. Quanta gente por aí sofrendo de depressão, sobretudo motivada por esse momento difícil pelo qual o mundo passa, especialmente o nosso país, né? Uma vez que estamos aí tendo essa segunda onda da contaminação pelo coronavírus e de uma forma mais intensa ainda do que da primeira vez. Então, estamos realmente vivendo dias assustadores. E você sabe que outro dia eu estava assim um pouco triste, abatido, né, e preocupado, alguns parentes enfermos e muita gente conhecida também, notícias de amigos que morreram, enfim, e a gente fica assim, né, com a cabeça meio abalada, assim, meio agitado, meio tenso, preocupado, e lendo a Bíblia, eu encontrei um verso que não tem uma ligação direta com esse assunto, você já vai entender, mas que para mim foi como uma resposta de Deus naquele momento assim que eu estava vivendo um pouco abatido. Eu estou me referindo ao Evangelho de João, capítulo 13, verso 7. Se você tem a sua Bíblia aí e quiser acompanhar, Evangelho escrito por João, capítulo 13, verso 7. Na minha Bíblia está escrito assim: respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Essas palavras de Cristo foram ditas a Pedro, né, um dos seus discípulos queridos, um dos apóstolos, e foram ditas na noite de quinta-feira, véspera da morte de Jesus. Talvez você conheça, inclusive, esse episódio bíblico, relatado aqui em João 13. Foi quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus pegou uma bacia, colocou água, né, e pegou uma toalha e começou a lavar os pés de cada um deles. Quando Jesus chegou para lavar os pés de Pedro, Pedro disse assim: mas Senhor, o Senhor vai lavar meus pés? Como que dizendo assim: olha, eu não estou entendendo. Eu não sou digno que o Senhor faça isso, porque o Senhor é o mestre, o Senhor é o líder. Eu sou apenas o liderado, sou o discípulo, eu sou o seguidor. Como é que pode o Senhor lavar meus pés? Eu não estou entendendo. Foi nesse contexto que Jesus disse assim para Pedro: Pedro,
o que eu faço. Você não entende agora, mas um dia você vai compreender. É que Jesus sabia que um dia Pedro iria se converter para valer. Pedro iria ter uma experiência com Cristo, com o Espírito Santo, muito mais profunda do que tinha até aquele momento. Pedro um dia compreenderia que Jesus não estava sendo humilhado naquele ato, mas apenas sendo humilde. A mente de Pedro ia se expandir, ia se abrir, para ele compreender que, aos olhos de Deus, a humildade é uma das virtudes mais lindas que alguém pode ter. A humildade é fruto da presença de Deus, do Espírito Santo em nossa vida. Quando a mente de Pedro se expandisse pela obra do Espírito Santo nele, Pedro iria compreender que Jesus lavou os pés dos discípulos, não foi apesar da sua grandeza, mas exatamente por causa dela. Eu gosto de pensar que nenhuma tarefa está abaixo de nós quando nós temos um coração de servo. Jesus disse assim: Pedro, o que eu faço você não entende agora, mas um dia, Pedro, você vai entender. E olha, é como eu disse, quando eu li essas palavras de Jesus para Pedro, é como se Jesus estivesse falando para mim: Gilson, o que eu faço, você não está entendendo agora, mas um dia você vai entender. Por que Deus permite que um mal tão grande assole toda a humanidade e faça tanta gente sofrer, tanta gente morrer? Você me dirá: pastor, eu creio que Deus permite, porque Deus está sacudindo a humanidade para ver se as pessoas acordam, para ver se elas colocam a mão na consciência e reconhecem que não são infinitas, não são imbatíveis, indestrutíveis, que elas precisam de Deus, para ver se as pessoas se tornam mais humildes e se voltem para Deus. O objetivo de Deus não é o mal, é o bem, é transformar esse mal em bem, para que haja arrependimento, para que haja confissão, para que haja mudança de pensamento, mudança de vida, mudança de direção, a fim de que os homens se voltem para Deus e tenham salvação. Tá ok, eu também creio em tudo isso. Mas quantas vezes, na verdade, diante de tanto problema e tantas outras questões que acontecem conosco, com outras pessoas, a gente fica se perguntando por que Deus permite, ou por que Deus faz, ou porque, às vezes, em nosso pensamento, parece que Deus demora de agir, Deus é lento, se não até omisso, ou quantas vezes, em nossa visão, assim, limitada, imperfeita, superficial, a gente fica pensando essas coisas. Mas aí Deus vem para você e para mim nessa hora e diz assim: filho, filha, o que eu faço? Você não entende agora, mas um dia você vai compreender. Que o Espírito Santo realmente possa nos consolar com esse pensamento, com essa mensagem de Cristo para Pedro. Vamos confiar no Senhor e acreditar que, apesar de nós não entendermos, porque muitas coisas acontecem ou deixam de acontecer, que a nossa confiança permaneça firme no Senhor. Deus está dizendo para você: guarde isso no seu coração. O que eu faço você não entende agora, mas um dia você vai compreender. E você quer ver? Aqui mesmo, pertinho desse texto, está aqui em João capítulo 16 agora. O contexto é o mesmo. É a noite de quinta-feira, véspera da morte de Jesus. E Cristo sabe que a sua morte é iminente. Em menos de 20 ele já estaria, inclusive, sepultado. Então, a gente vê que aqui em João capítulo 13, 14, 15, 16, até o 17, né, onde tem uma linda oração feita por Cristo, nesses capítulos aqui do Evangelho de João, o Senhor Jesus está dizendo palavras de despedidas aos seus discípulos. Ele está dando suas últimas orientações aos discípulos antes da cruz. Jesus sabia, inclusive, que os discípulos iriam sofrer muito com sua morte. Então, vamos aqui, João capítulo 16, agora verso 20, está escrito assim: em verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis,
e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ele diz, em verdade, eu vos digo, chorareis e vos lamentareis. E o mundo se alegrará. Jesus sabia que com sua morte os discípulos sofreriam muito, porém muitas pessoas em Israel se alegrariam, principalmente os líderes religiosos que tinham inveja de Cristo. Mas aí Jesus diz assim, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Quando Jesus diz que eles ficariam tristes, falava de sua morte, é claro, mas quando Jesus diz assim, mas vossa tristeza se converterá em alegria, agora é evidente que Cristo está profetizando sua gloriosa ressurreição. E olha aqui uma coisa, com a morte de Cristo, os discípulos ficariam tristes, não só porque teria morrido um amigo querido, admirável, e inclusive de uma forma muito sofrida. Não, a tristeza deles seria maior ainda, porque na cabeça dos discípulos, a morte de Cristo era o fim de um sonho, era o fracasso do Messias. Porque ao longo do tempo, ao longo dos séculos, os judeus eles foram nutrindo um conceito do Messias apenas como um rei glorioso. Eles ignoravam o fato de que, primeiramente, o Messias viria como um servo sofredor. Então, na cabeça dos discípulos, a morte de Jesus era o fim de um sonho, por conta, é claro, de não terem uma compreensão correta e mais profunda. Aí Jesus disse, vocês vão chorar e vão lamentar e o mundo vai se alegrar, mas a vossa tristeza, disse Cristo, se converterá em alegria. E agora veja aí o verso 21. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Jesus ilustra o que os discípulos passariam com aquilo que passa uma mulher quando está para dar à luz. Ele disse, olha, do mesmo jeito que uma mulher, quando vai dar à luz, ela tem tristeza, porque sua hora é chegada. Principalmente naquele tempo, que não havia, assim, um tipo de parto sem dor. Era somente o parto natural, né, o parto normal. Então, é claro, as mulheres sofriam, sentiam muita dor, como sentem até hoje. Jesus disse, do mesmo jeito que uma mulher, uma mãe, ela sente tristeza quando sabe que sua hora é chegada. Vocês também terão tristeza, mas Jesus disse assim, depois que o menino nasce, a mulher já não se lembra da aflição, pelo prazer de ter gerado um filho, de ter colocado um filhinho, uma filhinha no mundo. E assim mesmo, não é? Mesmo que as mulheres sofram na hora de dar à luz, depois que convivem com seus filhos, não ficam se lembrando do sofrimento na hora em que a criança nasceu? Eu penso que não. Eu não imagino nenhuma mãe assim olhando para o seu filho bebezinho, ou talvez já um juvenil, um adolescente, um jovem, e toda vez que vê o filho ou a filha, pensa assim, você quase arrebentou comigo, você quase me destruiu. Ah, não fica, não é? A alegria de conviver com a criança, com o filho, com a filha, que foi gerado por ela, nela, é tão grande que a mãe não fica mais sofrendo com a lembrança do dia em que a criança nasceu. Jesus disse, do mesmo jeito vai acontecer com vocês. Olha aqui o verso 22. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Oh, eu acho isso aqui muito lindo. Jesus disse, ei, do mesmo jeito, vocês agora também têm tristeza. Mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria, disse Cristo, ninguém vai conseguir tirar. E as palavras de Cristo, é claro, como sempre, se cumpriram perfeitamente. Quando Jesus morreu, a tristeza dos apóstolos foi muito profunda, foi muito grande. Eles entraram em desespero. Mas quando Jesus ressuscitou, a alegria renasceu no coração deles. A luz que a princípio na mente deles tinha se apagado, a luz voltou a brilhar.
e com a intensidade extraordinária. Jesus diz: outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, a vossa tristeza se converterá em alegria, e a vossa alegria, disse Jesus, ninguém poderá tirar. Depois que Cristo ressuscitou, renasceu a esperança. A mente dos apóstolos começou a se abrir para compreender quem era Jesus. E olha, de acordo com as palavras de Cristo também, depois que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, cerca de uns 50 dias após a ressurreição de Cristo, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, se na ressurreição a mente deles já começou a se abrir e a alegria veio ao coração deles, quando o Espírito veio sobre eles cumprindo a profecia que Jesus havia feito, então a mente deles se expandiu muito mais para a compreensão de quem era Jesus, quem eles eram e a grandiosa missão que eles receberam. Aqui mesmo em João, no capítulo 14, nesse contexto das palavras de despedida de Jesus aos discípulos, o Senhor Jesus apresentou a eles o Espírito Santo. Ele disse: olha, eu vou, mas o Consolador virá, o Espírito da verdade, ele vai guiar vocês. E aqui, olha, eu vou ler só mais esse verso. É João 14, verso 26. Jesus diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, fato relatado em Atos capítulo 2, aí aquilo que Cristo disse se cumpriu. Porque o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, os apóstolos começaram a lembrar tudo o que Jesus havia dito e que eles pouco tinham compreendido. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, então o Espírito Santo os guiou na compreensão da verdade, das verdades bíblicas, relativas ao Messias, profecias do Antigo Testamento. E aí a mente dos apóstolos começou a se abrir e eles sentiram no coração uma alegria, como disse Cristo, que o mundo jamais conseguiu tirar. Oh, meus irmãos, meus amigos, tudo o que a gente precisa verdadeiramente hoje é da presença do Espírito Santo conosco, para que ele nos faça lembrar o que o Senhor disse, para que ele nos ensine toda a verdade bíblica. E assim, apesar de vivermos dias tão assustadores, tão difíceis, tão perigosos, nós não teremos medo, ainda que, é claro, às vezes nos sintamos assim, preocupados, um pouco tensos, assustados, mas aí a gente corre para o Senhor, a gente busca intimidade, proximidade, comunhão com o Espírito Santo por meio da palavra, e o Espírito de Deus nos faz lembrar e nos guia a toda a verdade e nos dá a segurança de que, apesar de não entendermos tudo hoje ainda, mas o Senhor está no comando da história, o Senhor sabe todas as coisas. E assim como aconteceu com os apóstolos, certamente um dia nossa mente vai se abrir ainda mais, para a gente ter uma compreensão mais profunda. Um dia, quando nós contemplarmos nosso Senhor face a face, a palavra de Cristo aos apóstolos vai se cumprir também em nós, porque nós teremos uma alegria profunda e tão real que o mundo jamais conseguirá tirar. Quando nós tivermos o privilégio de convivermos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo por toda a eternidade, nossa mente vai se abrir, vai se expandir muito mais. E nós saberemos, como diz o apóstolo Paulo, nós conheceremos como também somos conhecidos, quando nós tivermos comunhão face a face. Que Deus abençoe vocês todos, nós todos. Vamos permanecer firmes na fé. Não desistamos do Senhor, da sua palavra, do seu Espírito, por absolutamente nada. Os apóstolos, inclusive, é possível que você saiba, dos 12 apóstolos, exceto Judas Iscariotes, que endureceu o coração para Deus e acabou se perdendo, se matando, e também João, discípulo amado, autor desse evangelho, que teve morte natural, não teve vida fácil,
Morreu o velhinho, depois de sofrer muito, mas teve morte natural. Todos os outros 10 apóstolos, eles foram martirizados, eles foram assassinados por causa do evangelho. Mas acredite, nenhum deles perdeu a alegria, mesmo em face da morte, porque eles se encontraram com Cristo ressuscitado, glorificado, porque eles receberam o Espírito Santo, e sob a orientação do Espírito Santo eles viveram todos os dias da vida deles, lembrando o que o Senhor havia dito, sendo guiados pelo Espírito a toda a verdade. Assim, esses homens de Deus viveram e morreram por Cristo, e certamente nós teremos a alegria de encontrá-los na eternidade. Deus abençoe você, permaneça firme na sua fé, permaneça firme buscando a palavra de Deus e clamando ao Espírito Santo que ele lhe ajude a lembrar, pedindo ao Espírito Santo que guie você a toda a verdade bíblica. E assim vamos seguir, tendo a alegria do Senhor em nosso coração até o dia glorioso, quando essa realidade presente estará no passado e o bem vai vencer o mal em definitivo. Até o dia quando a saúde vai vencer a doença, quando a alegria vai vencer a tristeza, até o dia quando os sorrisos vão vencer as lágrimas, quando a vida vai vencer a morte, nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. Deus abençoe você, onde quer que você esteja agora. Posso orar com você então?